Da igreja com a paz do Senhor. Eu venho falar esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante no meio cristão, que é a nossa salvação da nossa alma. Um dos versículos mais profundos que identifica a salvação da alma e um verdadeiro servo de Deus, você encontra lá em Marcos 16, a partir do capítulo 15, uma mensagem de Jesus que mostra no final dos tempos aos verdadeiros cristãos que vão estar pregando a palavra, porque muitas pessoas estão falando da Bíblia, muitos pastores pregam da Bíblia, mas só que não são de Deus, não são pessoas de Deus, são pessoas que já está profetizado. Timóteo profetizou que no final dos tempos iam surgir doutores que iam pregar a palavra de Deus. Eles vão falar a palavra de Deus corretamente, eles vão falar aquilo da palavra corretamente, mas aquelas pessoas não são de Deus, ela vai fazer com que as pessoas errem o alvo. Aí quando você lê aqui, uma palavra de Jesus, que ele falou aqui, Marcos 16, ele diz assim, disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí ele diz aqui, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará danos, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você veja, se você não conseguir identificar isso aqui que está escrito, que Jesus escreveu, você vê que a Bíblia está escrita até de letras vermelhas. Fala que foi Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi nenhum profeta, foi Jesus quem falou. Aí você vê, se aquela igreja evangélica que você está fazendo parte, as pessoas, que ele diz assim, e esses sinais seguirão os que crêem no meu nome, expulsarão demônios. Quer dizer, se aquela igreja que você faz parte, tanto o líder como as pessoas que estão à frente do ministério, eles não têm autoridade de expulsar demônios, não é uma questão de ser salvo, porque a pessoa pode até ter o dom, ter o Espírito Santo e expulsar o demônio, mas se aquela pessoa, por exemplo, aquele pastor não for um dizimista fiel, ele vai perder a salvação, porque Jesus diz que os ladrões não herdam o reino dos céus. Então, por mais que aqueles que são de Deus, que são cheios do Espírito Santo, que Deus usa com sinais e prodígios, se eles não estiverem vivendo aquilo, os estatutos de Deus, como não viver no pecado, não fornicar, não desejar aquilo que é do próximo, quer dizer, se eles não estiverem também enquadrados e vivendo aquilo que eles estão ensinando, mesmo eles sendo escolhidos por Deus, eles podem expulsar o demônio, eles podem pregar aquela palavra, salvar muitas almas, mas a alma dele perecer se ele não tiver obedecendo os estatutos de Deus, porque você pode ser cheio do Espírito Santo, pregar a palavra, expulsar demônios, falar novas línguas. Você pode fazer toda essa obra, mas se você não obedecer os estatutos, se você não for fiel a Deus naquilo que lhe custa, no seu dízimo, na sua oferta, certamente você vai ser condenado ao inferno, porque a Bíblia diz que a Bíblia fala que os ladrões, os feiticeiros, os maldicentes não herdarão o reino dos céus. Você está entendendo? Não é uma questão de você ser cheio do Espírito Santo, mas essas pessoas a qual não estão operando esses sinais na igreja a qual eles fazem parte, que se tornou uma religião, essas pessoas não são de Deus.
Esses pastores não são de Deus, estão levando essas pessoas ao engano da letra. Eles ficam discutindo a Bíblia, está escrito em João, está escrito em Marcos, e na verdade a vida dele não reflete o Deus que ele serve. Muitos vivem uma vida desgraçada, uma vida, muitas vezes você vê no círculo de oração, as irmãs numa contenda, o diabo, quer dizer, que eles falam em língua, mas não é o Espírito Santo, é o diabo, o espírito da pombagira com o preto velho, fazendo a confusão no meio das irmãs. Por que essa confusão? Porque em cima do altar, o ministro, que diz ser pastor, não é de Deus, e Deus não sabe quem colocou ele lá. E aquelas pessoas que estão embaixo ouvindo a palavra que ele está falando da Bíblia de uma maneira tão correta, que capaz dele querer até assim, os filhos de Deus, as pessoas que são escolhidas, ele consegue até envergonhar essas pessoas, porque muitos que são escolhidos de Deus, muitos são analfabetos, muitos não tiveram oportunidade de estudar por causa da perseguição do diabo, porque os escolhidos, o diabo, os espíritos malignos, tenta destruir, tenta acabar com a vida dos escolhidos. Mas esses que não são os escolhidos, eles conseguem fazer muitas teologias, conseguem convencer as pessoas com relação à Bíblia, porque eles falam certamente da Bíblia. Está lá em Mateus 23, na cadeira de Moisés, estão ali os escribas de fariseus, obedecer tudo que eles falam, porque eles estão falando da palavra deles, mas ele não anda em conformidade com aquilo que eles dizem. Quer dizer, eles falam aquilo ali de acordo com o humano, como se ele estivesse lendo um jornal ou um livro de história. Ele fala aquela história da Bíblia, tá entendendo? Mas só que eles não são escolhidos de Deus. E aquele que não é de Deus, Deus vai lançar fora. Então, se aquela igreja não tiver ouvendo manifestações de demônios, as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo curadas, se você não acontecer milagre naquela igreja, certamente aquelas pessoas que estão à frente do presbitério não são de Deus. Porque quando uma pessoa é escolhida por Deus, você vê que ela ora e acontece um milagre, acontece maravilha. Eu estava vendo um vídeo na internet da Igreja Plenitude, lá em São Paulo, que a mulher estava no culto, ela tinha uma perna menor do que a outra, ela andava saltando marcha assim, e ela ficava muito triste porque ela não conseguia arrumar um namorado, porque os homens olhavam para aquele defeito dela, e ela é até uma mulher bonita. E na hora do culto, a bispa, uma mulher a qual eles têm, como é que se fala assim, preconceito com a mulher. Eles são preconceituosos. A mulher cantou um louvor e de repente a jovem, a perna dela voltou para o lugar, quer dizer, o tamanho da perna, até a perna dela saiu para fora. Minha gente, isso é operação de maravilhas. Aí como uma pessoa dessa, como é que muitos religiosos não crê que isso é o Espírito Santo e vocês defamam o Espírito Santo? Vocês blasfemam com o Espírito Santo. Como é que vocês vão querer chegar no céu discutindo a Bíblia, falando do que está escrito, e vocês não conseguem ver a plenitude de Deus no meio do povo? Você vê, o apóstolo Valdomiro, estava até assistindo o vídeo que aquele pregador da Assembleia, o Trovão, que tinha um nódulo na garganta, e ele colocou o copo d'água em cima da televisão e orou com fé e os nódulos sumiu. A criança que é cega de nascença, ele pôs a mão na criança, a criança começou a ver, a criança nunca tinha enxergado. Você vê todos esses sinais que estão acontecendo, que esses homens são pessoas falhas, são pessoas que não tiveram formação acadêmica, são pessoas que foram escolhidas por Deus no ventre. E a obra do Evangelho é essa: salvar almas, expulsar demônios, libertar os cativos. A pregação do Evangelho não é usar a Bíblia para instituir um clube religioso, onde os religiosos vão tudo bem arrumado, tudo bem bonito.
e às vezes não tem a necessidade, não tem o pensamento de ajudar aqueles que estão caídos, de libertar aqueles que são cativos. Jesus disse: o Filho de Deus veio desfazer com a obra do diabo. Deixe de estar dando ouvido esses pastores que não foram escolhidos por Deus, esses homens que não tem nada de Deus. Eles falam da Bíblia corretamente. Por quê? Eles falam da Bíblia corretamente porque ele estudou, a carne dele tem sabedoria, ele é usado, ele usa a Bíblia na carne. Porque qual é os sinais que você vê operando na vida desses homens? Qual é os sinais que você vê Deus operando na vida desses homens? Qual é a perseguição que esses homens estão tendo? Nenhuma, minha gente. Então, Jesus disse que os filhos dele seriam perseguidos, muitos seriam mortos, muitos seriam defamados, feito a gente vê acontecer. Vocês lêem a Bíblia, mas vocês usam o sentimento das coisas. Olha lá, o Salmo 91, versículo 7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E vocês aí estão sendo atingidos, vivendo uma vida de derrota, de desgraça. Vocês até fome passa, muitos cristãos pedindo esmola, com depressão, um diabo dentro de vocês, e vocês não escutam a voz do Espírito Santo. Vocês ficam só falando da Bíblia, que a Bíblia está escrito, que a Bíblia. Vocês ficam julgando os escolhidos. Você acha que vocês vão chegar aonde julgando os escolhidos de Deus? Aquela pessoa que não tem a formação acadêmica, mas foi Deus que levantou aquela pessoa. Vocês acham que vai chegar no céu julgando aqueles que Deus ungiu? Vocês acham que vocês vão chegar no céu? Vocês vão chegar no inferno. Porque Deus nos chamou, não foi empresários para pregar o Evangelho. Deus nos chamou pessoas letradas, formadas. Porque quando Jesus começou o seu ministério, tinha Gamaliel, tinha Nicodemo, tinha muitos doutores na época. E Jesus chamou um homem praticamente analfabeto, que foi Pedro. Vocês não conhecem a Bíblia, não deixa o espírito da pombagira, do preto velho, te batizar dentro dessas igrejas onde estão os religiosos. Porque o espírito do preto velho, da pombagira, esses demônios nojentos, eles estão batizando esses cristãos que estão andando segundo a carne. Eles estão sendo batizados pelo espírito da pombagira, pelo espírito do preto velho, pelo espírito e vários demônios que tem aí. O capa preta, eles estão sendo batizados por esses espíritos. Eles estão falando em língua, eles estão querendo amaldiçoar, porque Isaías fala que a vontade de Deus é boa, perfeita. Eles fazem vídeo falando alabaxura, no sentido de amaldiçoar o povo, dizendo que o povo vai morrer, que Deus vai matar o povo. Isso não é Deus não, minha gente, isso é o diabo que está usando, é os demônios que estão usando esse povo. Esse povo estão vestidos de crente, mas esse povo não são crente não. Esse povo são escolhidos do diabo. Entenda isso, vocês têm que compreender isso, porque aqueles que são filhos de Deus, eles estão sendo defamados, estão sendo humilhados, está acontecendo muitas coisas ruins com as pessoas que são escolhidas de Deus, porque foi Deus que chamou, não foi o homem não. Fiquem na paz, que essa palavra abra a sua visão, em nome de Jesus, amém.